Bom, voltamos no terceiro bloco com a entrevista especial com o ex-ministro Ciro Gomes. Ciro, eu deixei uma pergunta no bloco passado. Vamos dizer assim, a perda de força do instrumento científico fiscal como um propulsor do nosso desenvolvimento do Ceará, ela, de alguma forma, em Sobral, o CID inicia uma nova experiência, né? Apostando na educação como um elemento também muito importante para esse processo. Nós temos uma obsessão com esse assunto, né? Derivado da nossa formação, da percepção que Sobral é uma cidade especial, sem qualquer tipo de bairrismo, e o que faz de Sobral especial é uma média de uma elite educada, ilustrada, a partir do esforço de um bispo, né, da Igreja Católica, Dom José de Pinambá da Frota, que preparou sem número de padres absolutamente brilhantes, que desdobraram grandes efeitos. Às vezes um cara lá atrás, né? Se ele faz muda tudo, é um efeito borboleta impressionante, extraordinário. Né? E aí o seguinte, eu começo o meu governo com a promessa de uma revolução na educação. Então a ideia que eu consegui era, por exemplo, pagar o salário dos trabalhadores da educação do Ceará mais alto do que a iniciativa privada. E eu consegui no meu governo, com reajustes diferenciados. Enfrentei muita resistência para fazer avaliação, controle, criar autonomia das escolas. E o CID era meu assessor, me acompanhava, sabia de tudo. A essa altura do governo já era deputado estadual. Então juntou as duas coisas, né? Meu esforço. E quando ele chega em Sobral... Ele vem com tudo aquilo na cabeça. Ele vem com essa ideia desde sempre. Né? Desde sempre. E aí faz uma revolução pelo método tentativa-erro. Porque nós tínhamos que nos livrar de uma série de falsas verdades, né, de bajulações, de demagogias e de falta. Então, e é uma agenda complexa que vai desde a estruturação da rede física até a inteligência de que o padrão pedagógico, ou seja, o jeito de dar aula é o que importa. Isso. E não mais o repasse passivo de informação. Envolver a família no processo, introduzir avaliação individual por aluno, de maneira a ter reforço para trazer a alfabetização na idade certa. É a primeira o primeiro grande efeito desse método tentativa-erro, muita gente brilhante que o CID liderou, não é? O Edilvan está aí brilhando, a Isolda, só para dar dois nomes, mas assim, é um desenho lógico, tijolo com tijolo, para ficar na poesia. De Galinhares, né? Foi importante. De Galinhares. Enfim, tudo que houvesse de mais brilhante no Ceará e no Brasil foi mobilizado pela visão de estadista e desacomodada com o conservadorismo que o CID tem. E evidentemente que a chave disso é o professor. A chave disso é o professor, é o diretor profissional, as melhores práticas manualizadas e sendo transmitidas de um para o outro. Eu entrevistei o Ivo e a Isolda, eles disseram exatamente isso. Fizeram tudo, mas perceberam que a chave é o professor. E o envolvimento da família. Da família e a avaliação individual e a gestão profissional manualizada, com avaliação, com supervisão. A parte física ajuda e tal. Também, mas tudo tem que ser feito, mas a chave é o professor. E aí começamos a ver resultados num prazo muito menor do que se supunha, porque havia toda uma lenda de que o processo educacional é muito lento. De fato, algum tempo demanda. E não dá voto, né? Que diz que investir em educação. Mas isso é um grande erro. É um grande erro. Nós ganhamos as eleições todas, né? E vai dizer quanto dessas vitórias eleitorais não foram por causa disso. Não é? Tá, mas quando o CID vai para o governo, ele traz a agenda. Ele traz a prática já não era mais uma promessa, já não era mais uma tentativa-erro, já eram resultados concretos, visualizados de fora para dentro. Fundação Ayrton Senna vê, eu apresento a Viviane Senna para o CID, e então essas minhas relações e tal, acabo conseguindo, e aí explode no estado do Ceará. Né? E hoje nós estamos colhendo frutos que nós estamos apenas num terço do caminho. Que o cearense saiba disso. Né? Não dá para sentar em cima e acomodar, porque para desarrumar isso é ligeiro demais. Você imagina, Fortaleza, antes do Roberto Cláudio tomar posse, os diretores de escola eram nomeados por vereador. Que foi uma prática que o CID acabou lá na... Mas era a tradição. Acabou, agora os diretores são pessoas que têm treinamento específico para isso. Eles são avaliados, as melhores práticas são transmitidas e manualizadas de um para o outro, e há todo um esforço de individualmente avaliar, ou coletivamente avaliar, premiar pelo atingimento de metas. Isso é uma coisa essencial na administração moderna. Tá, mas a educação, o insumo educação, olhando do ponto de vista que do economista, ele é uma aposta que... Sim, a nossa diferença agora já não vai ser sendo ainda... Isso. Porque nós temos uma agenda do século XX, eu quero falar... ainda retardatária, que nós temos que perseguir. E tem uma outra agenda futura aí que a gente... Aí são serviços agregados a uma indústria e serviços de terceira geração, de quarta geração,
O turismo tem que dar um salto de excelência nos serviços, nesse sentido até estou muito preocupado, não só a infraestrutura, marketing, mas a qualificação do destino Ceará, sua diversificação, a infraestrutura está indo, mas os serviços têm que ter um choque, porque agora nós estamos competindo por uma decisão global. Sei tu lá em Paris ou em Washington, ou em Nova York, está decidindo em cima de um tablet todos os destinos, preços e o por fazer, e a culinária, e a segurança, e a tranquilidade, e a limpeza, e a condição sanitária, e a cultura, né, e a culinária. Tudo isso hoje precisa passar por um processo de grande adensamento. Aí que eu pergunto, essa revolução da educação no Ceará em curso, né, já iniciando lá atrás e fortemente pelo Cid quando ele assume em 2007, você acha que a gente partiu na frente de preparar a nossa mão de obra para um outro momento? Sem dúvida. E isso, de novo, é preciso que a gente saiba que nós estamos em linha com a melhor tradição do Ceará. Porque o fato de que 40 de cada 100 vagas do ITA, que é teoricamente a escola mais difícil de acesso do Brasil, ano após ano são conquistadas por cearenses, egressos da nossa escola particular. Exatamente. Não é? Indica já uma qualidade do nosso povo, que cabe aos dirigentes recolher, estimular e apoiar e transformá-la numa qualidade acessível para o filho do trabalhador, para o filho do pobre. E isso é o que está em marcha. Quem visitar uma escola de nível médio profissionalizante do Ceará vai ver o que é que nós sonhamos para o futuro. E o Jornal Nacional recentemente repercutiu uma pesquisa da Fundação Lema das 100 melhores 55 estão no Ceará do ensino médio, sim. Sem falar no ensino fundamental. Essas são 86 de cada 100. E Sobral tem 25 das 100. É isso. Então, assim, você vive um outro momento. Não existe, professor, não existe pobre miserável de nível médio. Parece, assim, uma sentença maravilhosa que, se você der ao filho do pobre uma educação de nível médio qualificada, ele não será mais vítima da pobreza e da miséria, nem da violência. Isso é um fato É evidente que o país está se desindustrializando, isso pesa contra o Ceará. É evidente que o país está numa estagnação econômica sem precedentes, isso pesa no Ceará. Nós não somos uma ilha, nós não emitimos nossa moeda, nós não temos a nossa taxa de inflação, a taxa de juros que rola na nossa economia, a taxa de juros imposta criminosamente pelo Banco Central, o que só põe em mais relevo ainda o prodígio que o povo cearense está conseguindo com a continuidade desses jovens que eu ajudei a preparar, inclusive. Deixa eu lhe fazer duas colocações ainda. A primeira é como é que se conseguiu que esse modelo de educação ele fosse espalhado em todos os municípios, e mesmo nós tivemos aí quantas eleições de prefeito, mesmo os prefeitos que estão se reelegendo, os novos prefeitos estão preocupados com isso. Você conseguiu pela manualização das práticas exitosas que aconteceram primeiro em Sobral. Então, as melhores práticas, como eu lhe disse, no primeiro momento era tentativa-erro, era imaginação, tentativa. Quando as coisas começaram a produzir, imediatamente aquilo foi transformado em manualizações. E houve um elemento de federalismo de integração, que é o mais moderno modo de organizar uma federação, e o Brasil está caótico em relação a isso, o Pacto Federativo está rasgado, que é também iniciativa do Cid. Ele estabelece uma condicionante, mudando a lei de distribuição do ICMS. Lá no IPES que a gente... Isso. É a nossa inteligência técnica, né, que desenvolve tudo isso. Então, o político cabe fazer isso, recrutar os melhores, claro. Os incentivos corretos, né? Isso. Então, você cria uma emulação de disputa por recursos e agora os prêmios e os reconhecimentos vão introduzindo isso como uma variável da política eleitoral. Então, você imagina alguém chegar em Brejo Santo, que a gente fala muito de Sobral, por bairrismo, nós somos de lá e tal, mas Brejo Santo pode ser citado em qualquer ambiente do mundo como um exemplo extraordinário. Estou citando Brejo Santo, mas podia citar 30, 40, 50 municípios. E é interessante... Coreia-Úta tem uma escola nota 10. Então você pega essas práticas e elas vão se traduzindo agora num argumento eleitoral. Exatamente. Então você vai perguntar, e aí, você quer que isso pare? Você quer que isso acabe? E aí, eu vou lhe dar um exemplo. Quando eu estava na direção do IPES,
E o IPS que calcula o ICMS que vai para cada prefeito. Tinha um prefeito que me procurou e disse o seguinte: por que o meu vizinho... Eu estou sendo cobrado pela minha população, porque o meu vizinho está indo muito bem, ele colocou lá no início, na entrada do município, aqui tem melhor educação do Ceará e tal, e eu não tenho, e não estou recebendo. Então, assim, o efeito transbordamento... Isso, a mesma coisa foi feita na saúde. O consórcio de saúde é uma iniciativa pioneira também do Ceará, da forma como foi feita. Então, você imagina uma policlínica com ressonância magnética, com exames sofisticados de última geração, com especialistas e tal, 100% universalizado para o Ceará. Isso não era possível fazer município a município. Então você cria um vetor de cofinanciamento em que o Estado induz, pagando o imobilizado e metade do custeio, e reparte proporcionalmente aos usuários. Tudo isso está radicalmente mudando a vida do nosso povo. E um outro ponto, o segundo a colocação, é que esse esforço do governo foi iniciado no fundamental. Né? No fundamental, quer dizer, a aposta que se fez foi no fundamental. Mas agora começo, já está chegando a primeira onda, já está chegando no nível médio. Quer dizer, a gente não teve ainda o reflexo disso fortemente no mercado de trabalho. Quando essa turma chegar, essa onda chegar no mercado de trabalho, que a gente vai ter... Nós precisamos criar um ambiente para que essa meninada não tenha que ir embora. Isso que eu queria ouvir, essa sua reflexão. Os 40% de vagas do ITA, praticamente ninguém volta. São muito raros os casos que voltam, porque a economia do Ceará ainda é uma economia muito incipiente, não é? E nós precisamos criar oportunidade para isso. E aí nós estamos apostando um polo de saúde tecnológico, né? Então você já tem no Eusébio, nós trouxemos a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, e vamos começar a produzir remédios e vacinas a partir de base biotecnológica. Então isso, a cultura, né, nós estamos bombando no cinema, e isso tudo são os caminhos de agregação de valor e de abrir oportunidade para que esse capital humano qualificado tenha a oportunidade de empreender. Tá, então assim, vamos lá, o capital humano nós estamos no caminho certo, fazendo o dever de casa. E nós temos também... A gente poderia ter um fast track nessas nossas universidades, por Sim, exemplo, é isso que eu queria... se ocupassem de elaborar um projeto pedagógico mais comprometido com a nossa dialética, isso já ajudaria muito. E é esse ponto que eu queria chegar exatamente. Você criou a FUNCAP, né, que de alguma forma era uma demanda dos pesquisadores, dos cientistas. Todo o sistema de ciência e tecnologia, a Secretaria, a FUNCAP e a lei. A lei, tá. E hoje o governo do estado, o governador Camilo, ele lançou um programa chamado Cientista-Chefe. Não sei se você conhece, que é uma forma muito inteligente de aproximar, porque está lá o cara na universidade e diz, eu não faço porque o governo me procura. E o governo diz, eu não faço isso porque o cara está lá encastelado na universidade. Não há essa aproximação. O Cientista-Chefe, para quem não conhece, é um programa em que a universidade dá uma bolsa para o pesquisador, para ele tratar de um determinado problema ligado ao executivo. E aí ele vem e traz a equipe dele toda, ele não sai da universidade, ele continua na universidade com toda a rede, mas ele está agora colaborando com a ciência e tecnologia, com uma parte, por exemplo, de segurança pública, tem um grupo grande lá envolvido. Estou dizendo isso porque o Ceará tem sido tradicionalmente reconhecido pela sua inteligência na inovação pública. Isso. Você mesmo criou ajudou lá muito e criou os agentes comunitários de saúde, que é uma inovação na política pública. Então nós temos muitas inovações, né? A própria gestão pública, que consegue investir 15% da sua receita corrente líquida em 2018, que é o maior investimento relativo do Brasil, e em termos absolutos, se você sabe, é o segundo, só perde para São Paulo. É isso. Então, como é que você consegue esse nível de poupança? Através de uma inteligência pública, de uma organização de todo o sistema, no sistema, vamos dizer assim, de técnica, de qualidade. Você acha que esse ponto também é essencial para colocar o Estado de Ceará num novo patamar de desenvolvimento? Sem dúvida. Eu, quando fui para Harvard, eu fui pensando em escrever um papel explicando que a inflação no Brasil não era, como no mundo e nos manuais de economia, uma doença da moeda. Na verdade, era uma espécie de tributo regressivo para sancionar buracos extraordinários da conta pública e, por lado, uma moeda para enriquecer o baronato financeiro. Quando eu cheguei lá, eles têm uma obsessão por inovação, então isso aí todo mundo já sabe. É só no Brasil que isso é censurado. Que continua agora, não mais inflação, mas juro alto, é a mesma negociata. E aí eu evoluí para perguntar se haveria, por detrás da grande diferença institucional, das línguas, das histórias, se havia alguma coisa comum que explicasse quais países se desenvolvem e quais não se desenvolvem. E eu tenho para mim que é basicamente isso. O que é que faz uma comunidade se desenvolver?
uma cultura local de poupança alta, e essa o Ceará tem, como você está dizendo, nós temos aqui o maior volume de investimento por cabeça do Brasil. Isso. Só perdemos em volume absoluto para São Paulo, o que é uma proeza que todo cearense devia... E não acredito que isso é verdade. A gente tem que mostrar os números do Tesouro. São dados oficiais do Tesouro Nacional, enfim. Isso é feito por muito sacrifício, é feito pela compreensão da liderança sindical do servidor público, que luta, e é justo que lute por melhoria, mas sabe que nossos limites, né, prudenciais não são só aqueles nominais que deixam o Estado impotente, mas é um limite de gerar excedente para investir na sorte do povo. E você tem levado para o discurso nacional a ideia do empoderamento do setor público. De certa forma, o Ceará já está empoderado. Exatamente. Então, tem esse primeiro é poupança alta. O segundo é uma convergência estratégica entre governos fortes, e a força de um governo não é só sua virtude democrática. Camilo se elegeu com 80% dos votos. Não é? E nós aqui, tudo classe média, não tem um empresário, não tem uma televisão, não tem um rádio. Né? E isso é uma coisa que nós devemos ao nosso povo. E o terceiro é uma coordenação entre o setor público empoderado, o empresariado e a universidade. Então, essa ideia de você ter a universidade se entranhando nos problemas é uma coisa inadiável em todos os ângulos. Porque repare, você tem o seguinte: milho, feijão, não temos mais o agregado, né, do algodão, não temos mais o agregado do boi, não temos o agregado do coisa e tal. E qual é a sorte do nosso povo? 25% do povo cearense. Quem tem que responder isso é a universidade. É a universidade que tem que descer e ver como é que a gente faz, né? E esse é o grande desafio. E nós temos, nesse aspecto, fracassado. É preciso que a gente, com essa jactância toda, com esse orgulho todo, que a gente faça essa resposta, que não é fácil, não é trivial. Nós somos a maior densidade demográfica de semiárido do mundo, não é? E as soluções, elas não são triviais. Passa por, talvez, grandes fluxos migratórios ordenados, passa por agregação de valor nas culturas tradicionais e introdução de novas culturas. O que eu estou querendo dizer? A gente sabe fazer queijo de coalho, né, com a vaquinha malhada, não sei agregar valor. Mas isso não vale nada, do ponto de vista do grande mercado. Os franceses ganham uma grana preta fazendo o camembert, né, esses queijos de última geração. O Cid andou tentando avestruz, vinho, e isso é o que nós temos que fazer. Né? Nós temos que achar caminhos, aí temos que redesenhar a compreensão de propriedade. Então, a própria compreensão da velha esquerda de uma reforma agrária que confine uma família pobre num minifúndio, isso no semiárido não leva ninguém para canto nenhum, porque não tem canal de comercialização, não tem adensamento tecnológico, não tem escala, enfim, e acaba vendendo o arame e ir embora para a periferia da cidade ser humilhado. Você tem mais 10 minutinhos, eu queria dar mais um intervalo. Se você tem um assunto que eu amo, é falar do meu lugar. Pronto, eu queria deixar já para o quarto bloco, não é esse quarto já, uma pergunta que eu acho que a gente agora vamos olhar para frente. Né? Você já começou, já colocou as ideias iniciais, mas com essa nova economia digital aí que está deixando todo mundo meio atordoado do que é que vai acontecer no mundo. Né? Eu estava vendo uma estatística. Nos 2 últimos anos, gerou-se mais informação que toda a história da humanidade. E informação, dados, passou em valor econômico o petróleo no mundo. É exatamente isso. Então, eu queria a sua reflexão é o seguinte: como é que o Ceará agora pode se acoplar a essa nova dinâmica mundial que, de alguma forma, terá uma grande influência da economia digital? Eu queria essa tua reflexão para o futuro. Fique já nós voltamos com o quarto e último bloco, com a entrevista com o ex-ministro Ciro Gomes. Passou toda a história do Ceará agora. Vamos para o futuro.